sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora vamos verificar o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento, semelhança de triângulos. Detalhamento, semelhança de triângulos. Muito bem, então vamos iniciar a aula. Para iniciar nossa aula, nós estamos aqui no Egito. Como vocês podem ver, nós temos ali atrás as pirâmides, que são as 3 pirâmides famosas, aí muito visitada por muitas pessoas quando vão ao Egito. Então, Tales de Mileto, ele é um famoso matemático e ele é considerado um dos 7 sábios da antiguidade. A história conta que em uma de suas viagens aqui ao Egito, o Tales ele foi incumbido pelo faraó para fazer a medição de uma dessas 3 pirâmides ali atrás, que é a pirâmide de Quéopis. E com os seus conhecimentos matemáticos, ele conseguiu descobrir a altura dessa pirâmide. Imagine como será que o Tales de Mileto conseguiu medir a altura de uma pirâmide naquela época, né, sem ferramentas disponíveis que temos disponíveis nos dias de hoje, só apenas com seus conhecimentos matemáticos. Vamos verificar como é que ele conseguiu fazer isso? Veja só como o Tales conseguiu descobrir a altura da pirâmide de Quéopis. Ele aplicou a semelhança de triângulos para calcular essa altura. Você está vendo a imagem, né, um desenho de uma pirâmide e você também está vendo o Sol, né? Mas o que o Sol tem a ver com o cálculo da altura dessa pirâmide? Bem, o Tales de Mileto, lá naquela época, ele considerou que o Sol, os raios do Sol, são raios paralelos, de forma paralela. Né? Por que ele considerou isso? Porque ele já sabia que o Sol estava muito distante da Terra e, mesmo assim, todos os seus raios chegavam até a Terra e nunca se cruzavam. Então, os raios solares eram considerados raios solares paralelos, e por causa dessa paralelidade que foi possível também ele aplicar a semelhança de triângulos. Mas de que forma ele aplicou essa semelhança? Como você está vendo na imagem, ele fez o seguinte, ele pensou, eu vou fincar aqui na Terra um bastão pequeno que ele sabia qual era a altura. E aí, o Sol, com os raios solares, foi criado aí uma sombra, né? Os raios solares estavam batendo aí na pirâmide e estava formando uma sombra da pirâmide, que é esta sombra aqui, né? Esse pedaço aqui de sombra, olha só. Essa sombra aqui estava sendo formada pelos raios solares a um determinado horário do dia. E também, no bastão, estava criando essa parte aqui de sombra, por causa desses mesmos raios solares. Então, fica fácil a gente imaginar o Sol batendo na pirâmide e no bastão e gerando as sombras, né? E aí, com isso, ele pensou na semelhança de triângulos, porque quando ele fincou aqui essa vara desse bastão, ele fincou a exatamente 90 graus, né, perpendicular ao chão, assim como a altura da pirâmide, né, a altura de qualquer objeto, sempre é perpendicular ao chão também. Então, ele já sabia aí que essas duas alturas, elas estavam paralelas ao chão. Então, olha só, nós temos um ângulo que é congruente ao outro ângulo, porque esses dois ângulos aqui são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Tudo isso, né, ele pensou. E aí, além desse ângulo,
houve também outro ângulo que ele entendeu que seria congruente, ou seja, teria a mesma medida. Por quê? Por causa dos raios solares, né, vindo aqui nessa direção, ele também sabia que o ângulo formado aqui, olha só, no raio solar e no chão da sombra, também era congruente, ou seja, tinha a mesma medida desse outro ângulo aqui da sombra da pirâmide que eu estou pintando de vermelho, certo? Então, veja aí que neste desenho aqui, ó, formado entre o bastão, a sombra e o raio solar, é um triângulo bem pequeno, onde a gente conhece aqui, ó, o ângulo reto de 90 graus e a gente não conhece esse ângulo aqui, né? No entanto, a gente sabe, na época ele também sabia que esse ângulo que eu risquei de vermelho era congruente a este ângulo aqui de vermelho. E essa figura toda aqui que a pirâmide formava junto com a sombra, a altura da pirâmide e os raios também era um triângulo, né? Com o mesmo ângulo de 90 graus do bastão e com o ângulo de vermelho, que é o ângulo congruente também a este outro ângulo em vermelho, formado pela sombra do bastão e o raio solar. Então, o que que ele pensou? Aí eu tenho dois triângulos que possuem ângulos congruentes, né? Possuem ângulos que têm a mesma medida. Então, ele já considerou que esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. E aí, esse caso de semelhança é o caso de semelhança que a gente chama de AA. Por quê? Ângulo, ângulo. Então, são triângulos que possuem dois ângulos congruentes, ou seja, os dois ângulos têm a mesma medida. Então, com certeza, se dois ângulos têm a mesma medida, o terceiro ângulo aqui que faltaria para formar aqui o triângulo vai ter a mesma medida do terceiro ângulo que faltaria aqui para formar o outro triângulo, no caso, esse maior aí, formado entre a altura da pirâmide, a sombra e o raio solar. Por isso que quando dois triângulos eles possuem dois ângulos que são congruentes um ao outro, isso significa que esses dois triângulos são semelhantes. E aí, então, como ele descobriu isso, né, que esses dois triângulos seriam semelhantes, aí, por causa dessa semelhança de triângulos, né, que ele viu que era possível, ele conseguiu aplicar aí a proporcionalidade entre os lados dos triângulos e descobrir a altura aqui da pirâmide, né? Então, olha só, agora a gente vai ver uma imagem melhor aí desenhada para você entender, né? A gente tem, então, o triângulo, digamos assim, maior, que foi formado aí pela altura da pirâmide, a sombra da pirâmide e o raio solar, né? Lembrando que a sombra é esse pedaço aqui, né? E aí ele somou com essa medida aqui também, ó, que vai do centro da pirâmide até o final dela, certo? E também tem o triângulo menor, que foi formado aí pelo bastão, pela sombra do bastão e o raio solar também. Como ele entendeu que esses dois triângulos são semelhantes, ele aplicou aí a proporcionalidade entre os lados desses dois triângulos, porque quando dois triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo, né, a gente pode aplicar a proporcionalidade nos seus lados, né? Então, olha só o que ele fez. Ele verificou que os triângulos ABD e CDE, ó, o triângulo ABD e o triângulo CDE, são justamente esses dois triângulos, eles são semelhantes por terem dois ângulos. Como eu falei para vocês, é o caso de semelhança AA. Respectivamente congruentes, né? Lembrando que congruentes
significa a mesma medida. Se um ângulo mede 90 graus, o outro também mede 90 graus. Então, eles são congruentes, porque eles têm a mesma medida. Então, pela semelhança, Tales sabia que os lados desses triângulos eles eram proporcionais. E aqui que está a facilidade dele calcular a altura, né? Então, pôde determinar a altura H da pirâmide através da proporção. Que proporção? Essa proporção aqui, ó. AB está para CD, assim como BD está para DE. O que significa isso? Se a gente olhar na imagem, a proporção ela é aplicada dessa forma. Vou riscar aqui de verde o que está escrito lá. AB é a medida desse lado aqui, então a gente vai colocar aqui, ó, AB está para, vamos ver aqui, está para CD, então vamos lá, está para CD, que é este lado, que é a altura do bastão. E aí, como é que eu escrevo está para CD? Eu passo um traço aqui e escrevo CD. A leitura disso aqui, AB sobre CD, é justamente AB está para CD, né? Então, a leitura é assim, ó. AB está para CD. Aí, assim como AD está para CE, né? Então, o assim como é o sinal de igual. Assim como este lado aqui, vamos ver aqui, assim como BD está para DE, aliás, assim como BD, que é este lado aqui de baixo, né, que era a medida que ele conhecia, está para DE, que é a medida da sombra que ele também podia medir, né? Então, como é que a gente escreve? BD está para, é esse traço, DE. Então, isso daqui, ó, a leitura disso é justamente AB está para CD, assim como BD está para DE. Então, essa daí é a proporcionalidade entre os lados desses dois triângulos. E aí, ele conseguiu descobrir a medida da altura, né? Porque a medida da altura é esse pedaço aqui, que é AB. Então, AB é a medida da altura que ele queria, certo? E aí, as outras medidas ele conhecia. Ele sabia essa medida CD, que é essa medida aqui, da altura do bastão. Ele sabia essa medida BD, que é essa medida aqui, da metade da base da pirâmide mais a sombra da pirâmide, ele conseguia medir, né? E ele também sabia a medida DE, que era a medida da sombra do bastão. Então, das 4 medidas, ele só não sabia esse Hzinho, que é justamente a altura. Mas, com essa proporção, ele substituiu as medidas que ele tinha e chegou no valor da altura. Então, veja só como é que ele conseguiu calcular a medida da altura da pirâmide, né? Então, pelo simples caso de semelhança AA, né, que é um dos 3 casos de semelhança, é o caso de semelhança AA, que significa ângulo, ângulo, né? Então, se você pegar 2 triângulos que possuem 2 ângulos consecutivos congruentes, ou seja, que tenham a mesma medida, então, com certeza, esses 2 triângulos eles vão ser semelhantes. Então, de novo, se esses 2 ângulos tiverem a mesma medida, eles vão ser semelhantes pelo caso AA. O que vai justificar a semelhança do triângulo, dos 2 triângulos, é justamente os 2 ângulos que eles possuem aí com a mesma medida, certo? Então, esse é um primeiro caso de semelhança de triângulo, que é o caso onde Tales verificou ali entre a pirâmide, né, o triângulo que se formou da pirâmide, da sombra da pirâmide e do raio solar, com um simples bastão que ele colocou na Terra, e aí formou o bastão, a sombra e o raio solar. Formou um outro triângulo menor. E esse triângulo menor era semelhante ao triângulo maior. Então, como eles eram semelhantes, ele aplicou a proporcionalidade. Então,
Se a gente tiver dois triângulos semelhantes, a gente pode e vai dar certo, vai existir, né, a proporcionalidade entre seus lados. O que é proporcionalidade? Bem, a gente pode pensar assim, eu tenho um triângulo pequeno com algumas medidas e um triângulo maior que é proporcional ou menor com outras medidas. Esse proporcional ele pode ser o dobro, o triplo, 5 vezes maior ou até menor, mas a proporcionalidade vai garantir que os 3 lados do triângulo maior vão ser, por exemplo, ou o dobro, ou o triplo, ou 5 vezes maior, ou 4 vezes maior do que o pequeno, consecutivamente. Os 3, vai existir essa proporcionalidade. Se o primeiro lado dobrar, o primeiro lado do outro... Aliás, se o primeiro lado do triângulo menor tiver uma medida e o primeiro lado do triângulo maior dobrar, os outros 2 lados também vão dobrar, né? Ou seja, vai haver essa proporção, certo? Então, esse aí é o primeiro caso de semelhança, que é o caso de semelhança ângulo-ângulo. A gente vai continuar e vai ver agora o caso de semelhança LLL, que é justamente lado, 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 tá bom? Então, acompanhe. Se os 3 lados de um triângulo são ordenadamente proporcionais aos lados de outro triângulo, esses 2 triângulos são semelhantes. Então, esse segundo caso, você só precisa verificar os lados dos triângulos, né? Aqui a gente tem a imagem de 2 triângulos, um é menor e o outro é maior, e a gente quer verificar se eles são semelhantes. Então, para a gente decidir se eles são semelhantes ou não, a gente precisa verificar o lado deles e verificar se o lado de um triângulo é proporcional ao lado correspondente a esse mesmo lado no outro triângulo. Então, nós temos aqui o triângulo menor, esse triângulo ABC. As medidas são 3, 4 e 5 centímetros, né? No outro triângulo, o triângulo maior, o triângulo DEF, tem as medidas 8, 6 e 10. Então, a gente tem que verificar se existe proporcionalidade nesses lados. Então, eu vou verificar, por exemplo, se esse lado aqui, AC, no outro triângulo, ele vai manter a proporcionalidade. Mas, primeiro, eu preciso saber, esse lado AC no triângulo menor, quando a gente vai passar para o triângulo maior, qual é o lado que é correspondente a ele? Né? Será se esse lado AC é correspondente a esse lado DE, aqui de baixo? É isso que a gente precisa verificar, porque tem que ser o lado que é correspondente aí de um triângulo para o outro. Então, a gente pode olhar, né, para os ângulos dentro dos triângulos. Se a gente observar, no triângulo menor, a gente tem aqui um ângulo reto, aí a gente tem aqui um ângulo em cima, que ele está com um tracinho aqui, eu vou aumentar o tracinho para vocês verem melhor. E aqui, olha só, embaixo, a gente tem somente o ângulo sem nenhum tracinho. Então, a gente vai procurar identificar esses 3 ângulos no outro triângulo, no triângulo maior. No triângulo maior, eu também tenho aqui o ângulo reto, olha só, igual a esse, ó. Eles são iguais. Então, eu vou dizer que eles são congruentes. Na parte de cima, a gente também tem esse ângulo que tem um tracinho. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui, ó. Né? Então, tá dando certo. E o último ângulo é esse ângulo aqui, que só tem o próprio ângulo destacado. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui. Então, eu já sei que eles têm os mesmos ângulos. Então, agora eu vou procurar qual é o lado correspondente aqui a esse lado de 5 centímetros, no outro triângulo. Eu posso observar que esse lado aqui de 5 centímetros, ele está entre esse ângulo aqui, que só tem ele destacado, e o ângulo que tem um tracinho. Então, o lado aqui que é correspondente, ele também vai estar entre o ângulo destacado e o ângulo que tem um tracinho. Ou seja, o lado correspondente ao lado AC é esse lado aqui, DF.
Nessa imagem, por acaso, né, eu coloquei aqui a imagem certinha, com os lados certinhos para você visualizar. Mas, em outros problemas, esses lados eles podem não estar assim bonitinhos para vocês visualizarem. Às vezes, o lado correspondente vai ser o lado aqui de baixo. E você vai identificar olhando os ângulos, para não cometer erro na hora de olhar os lados aí, certo? Muito bem. Então, agora a gente tem aí que o lado menor mede 5 centímetros e o lado maior mede 10 centímetros. Então, ok, o primeiro mede 5 e o outro mede 10. Agora, vamos olhar outro lado do triângulo menor. Vamos olhar esse lado aqui de baixo. Ele mede 4 centímetros e ele está entre o ângulo marcado e o ângulo de 90 graus. Então, o lado correspondente a ele é esse aqui, ó, que está entre o ângulo marcado e o ângulo de 90 graus. Ou seja, no triângulo menor mede 4 centímetros e no triângulo maior mede 8 centímetros. E agora, para finalizar o último lado, só pode ser esse, né? No menor mede 3 centímetros e no maior mede 6 centímetros. Então, o que a gente pode verificar? O que aconteceu com os lados do triângulo menor quando passaram aí foram desenhados no triângulo maior? A gente pode verificar que todos os seus lados eles dobraram, né? Era 5, foi para 10, era 4, foi para 8, e era 3 e foi para 6. Então, dobrou. Mas, além disso, né, assim está fácil a gente ver que dobrou. Mas, às vezes, os números das medidas não é fácil a gente verificar se dobrou, se triplicou. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir esses lados aí que são correspondentes. A gente vai dividir o lado 5 pelo lado 10, porque eles são correspondentes, a gente já viu. A gente vai medir o lado 4 pelo lado 8 e o lado 3 pelo lado 6. Né? Então, a gente vai fazer essa divisão e verificar o que é que acontece. Quando eu divido 5 dividido por 10, é uma fração, eu posso simplificar, e essa fração vai dar exatamente 1 sobre 2. Né? 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Na segunda fração, 4 sobre 8, se eu fizer essa divisão, essa simplificação, também vai dar 1 sobre 2. E na terceira fração, 3 sobre 6, se eu fizer essa simplificação, também vai dar 1 sobre 2. Vejam que essa divisão ou simplificação, nesse caso, forneceu para a gente o mesmo resultado. E isso era esperado. Né? Por quê? Justamente porque eles são proporcionais. Se eles não fossem proporcionais, esses valores aqui seriam diferentes. Né? Então, como eles são iguais, é mais uma prova de que eles são proporcionais. E como eles são proporcionais, eu vou colocar o sinal de igual aqui entre a divisão deles. Né? E essas divisões aí, elas são iguais a quê? A justamente esse número aqui, 1 sobre 2. Né? E eu nem preciso repetir esses outros. Ó. Só coloco aqui que essa divisão é igual a 1 sobre 2. Aí, esse número, 1 sobre 2, a gente tem aí um nome para ele, né? A gente pode chamar ele de K, dizendo também que ele é a razão de semelhança entre dois triângulos. Né? Razão porque ele vem de uma divisão, de uma razão. Então, esse número aqui, 1 sobre 2, vai ser a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Então, esse é o segundo caso de semelhança, quando 3 triângulos eles são semelhantes, certo? Então, aqui a gente tem uma explicação para você generalizada. Nós temos os mesmos 2 triângulos que a gente acabou de ver, e aí a gente tem aqui dizendo o seguinte: o triângulo ABC é o triângulo menor, ele vai ser semelhante, olha só, esse sinalzinho aqui, ó, significa semelhante. Ele vai ser semelhante ao triângulo DEF se, e somente se, essa setinha indo e voltando, significa se e somente se a divisão dos lados que a gente fez lá agora há pouco,
tiver o mesmo resultado. Olha só, que eu chamei de K, que a gente viu que é o 1 sobre 2. Né? Então, quando essas divisões me gerar o mesmo resultado, mesmo que a gente chama de razão de semelhança, significa que os triângulos são semelhantes. E também, se os triângulos são semelhantes, significa que a divisão dos seus lados correspondentes vai me trazer o mesmo número, o mesmo resultado, que é a razão de semelhança. E aqui está a continha que eu fiz ali agora há pouco, né? Fornecendo aí 1 sobre 2, que é a razão de semelhança desses dois triângulos, certo? Então, vamos continuar e vamos verificar. Será que esses triângulos aqui são semelhantes? Bora ver, né? O que a gente precisa ver? A gente precisa fazer a divisão entre os lados que são correspondentes e verificar se essas 3 divisões fornecem o mesmo número. Então, se a gente dividir aqui, ó, 26 por 13, a gente vai encontrar 2. Se a gente dividir 22 por 11, a gente também vai encontrar 2. E se a gente dividir 24 por 12, a gente também vai encontrar 2. Então, esse 2 é o K, que é a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes, sim, pelo caso LLL, que é lado, 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 certo? Então, olha só, nesse caso, para que os triângulos sejam semelhantes, os lados correspondentes devem ser proporcionais, como eu já falei, e ele vai ser proporcional, pelo caso LLL, a gente encontrou um K igual a 2, né? E aqui é só a divisão dos lados dele que eu fiz para vocês, certo? Então, agora a gente vai ter mais um caso de semelhança, que é o caso de semelhança LAL. Olha só. Nós vamos verificar agora mais um caso de semelhança, que é o LAL, que é esse caso aqui, lado, ângulo, lado, certo? É o terceiro caso. E o que diz? 2 triângulos são semelhantes se possuem um ângulo que seja congruente, ou seja, tem a mesma medida aí nos dois, e esses lados que está compreendido aí esse ângulo, se eles forem proporcionais, aí sim um triângulo vai ser semelhante ao outro triângulo. Vamos ver aqui um exemplo de um triângulo, olha só. O triângulo menor ali, o ABC, e o triângulo maior aqui, a linha B', C'. Verifique que eles dois têm um ângulozinho marcado ali em cima, olha, e só essa marcação significa que esses ângulos são iguais, têm a mesma medida. E então, o que diz aí, né? Eles vão ser semelhantes se a gente fizer a divisão entre os seus lados e der o mesmo número, né? No caso, se a gente dividir 4 por 12, a gente vai ter 1 sobre 3. E se a gente dividir 6 por 18, a gente também vai ter 1 sobre 3. Então, vejam que essa divisão deu o mesmo número, que é 1 sobre 3, que é a razão de semelhança entre esses dois triângulos, certo? Então, com isso, eu posso dizer que eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado, tá bom? Porque eles têm um ângulo congruente, cada um eles têm o mesmo ângulo, e os lados que esse ângulo está compreendido, eles são lados proporcionais. Como é que eu sei que é proporcional? Eu fiz a divisão entre eles e gerou o mesmo número, né? Nesse caso aí, 1 sobre 3, certo? Muito bem, então vamos continuar aí vendo esse exemplo. Esse caso LAL, né? A gente já viu, tem o ângulo lá de cima que é o mesmo, e quando a gente faz a divisão entre os lados, a gente encontrou 1/3. Então, sim, eu posso dizer que eles são semelhantes pelo caso LAL, certo? Aqui está a verificação que eu falei, que deu 1/3, e o ângulo lá de cima, eu digo que eles são congruentes. E aí, né, lembrando que esses 3 risquinhos aqui, ele significa congruente, tá bom? Então, vamos verificar aqui. Os triângulos a seguir são semelhantes pelo caso LAL. Então, ele já está dizendo que é semelhante. Determine a medida de x. Veja que aqui eu tenho 31 graus, é o mesmo ângulo.
E aí, se eles são semelhantes, eu posso dividir aqui os seus lados e encontrar a mesma medida aqui proporcional para x, né? Então, eu vou fazer a divisão de 15 para 6 e vou fazer a divisão de 20 para x. Mas agora, como é que eu vou realizar essa divisão? Eu vou colocar um igual aqui, porque eu sei que eles são proporcionais, e aí eu vou resolver, né, multiplicando aqui x, né, meios por extremos, eu vou achar um x igual a 8, tá? Fazendo a continha aí, esse x aqui significa que mede 8. Por quê? Porque eles são semelhantes, então esses lados vão ser proporcionais. E mais um exemplo aqui, né, nós temos... Veja a seguir o desenho que o engenheiro fez com o objetivo de determinar a medida da largura de um rio. Ele quer determinar essa largura aqui e ele fez todo esse desenho. O que ele observou? Ele observou, então, que esse ângulo que ele criou aqui é semelhante a este ângulo aqui. E esse ângulo aqui pequeno, nesse triângulo menor, é semelhante a este outro triângulo aqui, por um outro caso aí que são ângulos que são opostos por um vértice. Então, ele tem o caso de semelhança ângulo-ângulo. Então, se eles são semelhantes, a gente pode aplicar a proporcionalidade entre seus lados. Então, eu vou dividir aqui os seus lados e encontrar a medida dessa largura. Então, aqui está o cálculo, né, para vocês. A divisão de um dos dois lados tem que ser a divisão dos outros dois. Aí a gente faz a conta aqui, né? Eu cancelei o zero com esse zero. E aí agora a gente faz essa conta aqui. 2L é igual a 7 vezes 15. Aí fica aqui, ó. L é igual a 105 dividido por 2. E aqui, então, sai a largura do rio, que é de 52,5 metros. Né? Então, aqui a resposta é a letra B. Né? Muito bem. Então, a gente viu aí todos os casos de semelhança de triângulo. Essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.